cidadania, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora o Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre algumas decisões que os governos tomaram depois das manifestações nas ruas. E uma delas aponta para uma reforma política a toque de caixa, porque a população continua caminhando nas ruas, protestando, enquanto os governantes correm para dar algumas respostas imediatas. Aliás, nunca na história deste país os governantes correram tanto para dar respostas e anunciar ações. E o desespero é tanto que nem mesmo a oposição parece firme em suas propostas. A gritaria nas ruas causa pânico em todas as esferas de poder, ecoando alto no Congresso e no Palácio do Planalto. E de todos os 5 pactos apresentados pela presidente Dilma, o da reforma política é o abacaxi a ser descascado. Em meio aos gritos ensurdecedores, para quem vai o abacaxi? Para tentar responder estas e outras perguntas, os nossos convidados de hoje são os professores Nelson Garcia Santos, de Ciências Políticas, e Luciano Floriti, da pós-graduação em Desenvolvimento Regional da FURB. Enfim, este abacaxi da reforma política deve ficar nas mãos do governo ou dos congressistas? Boa noite, Nelson. Obrigado por vir mais uma vez ao Cidadania e vamos descascando esse abacaxi. Boa noite, Carlos. Boa noite, Luciano. Boa noite a você que nos assiste. Realmente, o governo federal, através da presidenta Dilma, teve que tomar uma atitude exatamente visando o quê? Acomodar, né, a massa que estava, de alguma forma, cada vez mais em turbulência, né? Ela estava muito afoita. Para tentar acalmar isso, a presidenta, então, resolve desenvolver a necessidade de se fazer uma reforma política através de uma constituinte específica. O que se viu que foi uma ação meramente de marketing, né? Tendo em vista que juridicamente essa proposta não tem fundamento, não se completa, não tem como se fazer uma constituinte específica para fazer a reforma política. Então, ficou efetivamente, no que diz respeito à proposta da presidenta Dilma, apenas uma questão de marketing no intuito de dizer nós estamos preocupados com a manifestação das ruas, vamos tentar dar resposta e essa daí, infelizmente, não foi o que eu acho que o que a população esperava de fato. Boa noite, Luciano. Obrigado noite, por vir ao Cidadania também, mais uma vez, para a gente tratar desses assuntos relacionados à política. Quem de fato está em xeque nessa discussão toda? São os partidos ou são os governos? Ambos. Eu acho que está em xeque, em primeiro lugar, é o sistema político como um todo, né? E essa é a grande complexidade, me parece a mim, da situação que nós estamos. Porque, em um certo sentido, o sistema político como um todo é a causa do problema. E também, por outro lado, é quem deve dar uma solução ao problema. E se o sistema político foi incapaz até agora de atender às necessidades ou às demandas da população, do ponto de vista da vida concreta das pessoas e das grandes maiorias das pessoas, será que ele será capaz agora de fazer uma autorreforma suficientemente eficaz para poder não apenas canalizar os anseios, mas também poder resolvê-los? É muita coisa acumulada, uma situação de uma alta complexidade. Ô Nelson, a gente tá posto aí, né, que o sistema político do Brasil ele está em crise, né? Tenta explicar para a gente aí como essa coisa toda está posta, como esse tabuleiro está colocado e como a gente pode entender esse jogo político com os manifestantes na rua. Bem, eu entendo que nós vivemos uma democracia representativa, uma democracia que se constituiu a partir da Revolução Francesa, em 1789, né, onde se constitui um Estado cujos os membros que estarão dentro dele serão eleitos de uma forma soberana pelo povo.
no avanço dessa democracia representativa, o que ficou valendo? Muito mais a participação da população na hora do voto. Terminou a hora do voto, terminou a hora das eleições, os parlamentares eleitos deixam de representar os interesses do povo e fazem daquela representação o fim em si mesmo, que é estar no poder. Né? Nesse sentido, essa representatividade se distancia dos seus eleitores, dos seus representantes. Nós que saímos, né, a partir de 88 de uma ditadura, entramos numa democracia, e o Brasil é muito isso, hora ditadura, hora democracia, hora ditadura, hora democracia, nós ainda estamos aprendendo a viver efetivamente. Esse 26, 25 anos é o período mais longo de uma democracia persistente do Brasil. Então agora ela começa a se manifestar de uma forma onde o eleitorado, na hora do voto, ele já estava manifestando. Os votos brancos, nulos e as abstenções estavam crescendo. Agora ele vai para a rua exatamente por quê? Porque se vê os representantes aprovando coisas que não são da iniciativa popular, que não são dos interesses populares. Se fez aí uma grande campanha para as Copas, né, tanto essa Copa que está acontecendo como a do ano que vem, e não se teve nenhum tipo de recurso para saúde, nenhum tipo de investimento maior para a educação e até mesmo para o transporte público. O que a população faz? Chega e diz, está na hora de a gente parar. Essa democracia que está indo nesse sentido, a gente não quer. A gente quer mudar um pouco essa democracia. E é interessante que essa democracia ela fica tão em crise, essa democracia representativa, que se a gente for refletir o que o líder do governo aqui de Blumenau, o seu pronunciamento logo depois das manifestações que ocorreram aqui, em entrevista dada a uma rádio da cidade, ele disse: a Câmara de Vereadores pode fazer muito pouco, não pode fazer praticamente nada, por toda essa demanda que está aí. Ora, a Câmara de Vereadores é que pode fazer efetivamente uma CPI, com toda a situação do tapete negro, por exemplo. A Câmara de Vereadores pode fazer leis que efetivamente coloquem o transporte público, de fato. Né? Quer dizer, o representante vai dizer: a Câmara de Vereadores não pode fazer praticamente nada. Né? E quem poderia fazer, então? Só o prefeito? Ou só o governador? Ou só o presidente da República? Ou só o judiciário, né? Ou só o judiciário? Não. É o eleito, de uma forma geral, seja nas diversas instâncias, seja no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, e os seus parlamentos, parlamento federal, parlamento estadual e parlamento municipal, é efetivamente que tem que estar voltado de frente para a população e não de costas. A nossa democracia burguesa virou as costas para a população, não é? E ficou no seu, voltado para o poder em si mesmo. E aí, claro que ele pode ter uma certa durabilidade. Acho que a população, a partir do governo Lula, se aquietou, os movimentos sociais também se aquietaram nesse período, mas chega num determinado momento que não dá, né? Quer dizer, é como uma panela de pressão, que ele vai, chega uma hora que ela estoura, vai ter que ter uma válvula de escape. E aconteceu nesse momento aí, justamente num período em que você vê bilhões de dinheiro sendo colocado em campo de futebol e nada para o transporte, nada para a educação, nada para a saúde. Né? Então essa representatividade efetivamente entrou em crise e estamos aí passando por uma ruptura muito interessante. Luciano, aqui essas manifestações em determinados momentos, elas parecem relativamente democráticas, mas algumas bandeiras não estão tendo condições de ser levantadas, isso já não é mais democrático, né? Nós estamos numa situação que eu vejo da seguinte forma. Uma vez que o sistema político está sendo questionado, está na berlinda, digamos assim, todas estas manifestações refletem a necessidade de aprimoramento desse sistema. Um aprimoramento profundo, na verdade, um resgate muito profundo das teses fundamentais de como esse sistema político deveria funcionar. Né? Nós temos partidos políticos que, em sua totalidade, praticamente, ou pelo menos os mais expressivos, têm se tornado altamente fisiológicos,
tem se tornado, do ponto de vista das suas, ideologicamente, de seus princípios que defendem e pelos quais se deveriam representar a população, completamente frouxos em seus princípios, né? Você não tem clareza de qual a diferença em que um partido defende em relação ao outro, ou a maioria da população não tem isto. Agora, toda esta movimentação deve ser, então, para melhorar o sistema político em todas as suas falhas, que são muitas. O problema é que, neste sentido, nós deveríamos ser abertos o suficientes para nós resgatarmos, convivermos com diferentes opções e com diferentes ideologias que neste momento se estão manifestando, em sua desconformidade em relação ao sistema político. O problema são aquelas ideologias que elas questionam a existência do próprio sistema político democrático e que tem uma raiz fundamentalmente autoritária. Por exemplo? Olha, eu não sei te dizer exatamente, mas eu ouvi dizer, por exemplo, que no processo de organização das manifestações aqui em Blumenau, existiam grupos que se autodenominavam como integralistas. Neonazistas em Porto Alegre, digamos, São Paulo, são posições que, ao que parece, elas não querem uma melhor democracia, elas não querem nenhuma democracia. Aí nos colocam numa situação bastante... Este é um dilema, um paradoxo muito grande à democracia. Até quando a democracia deve ser tolerante? Né? Norberto Bobbio dizia assim, a democracia deve ser tolerante com todos, menos com os intolerantes. Ô Nelson, como é que a gente observa isso, né? Porque tem essas manifestações e alguém vai tomar conta, né? Vai ficar meio que de dono aí, pode inclusive se adonar. E aí a democracia fica relativamente prejudicada. Setores dificultaram, né? Setores que estão participando das mobilizações, dificultaram ao máximo a possibilidade de se ter um grupo que liderasse, né? Tentaram. Eu acho que em São Paulo não conseguiram, né? Quer dizer, São Paulo ficou muito claro que a liderança do processo se dava com o movimento do passe livre. Né? Eles começaram o processo e eles mantiveram, vamos dizer assim, a pauta da centralizadora, né, para as manifestações era o passe livre, embora tivesse outros setores que não tinham nada a ver com o passe livre. No momento em que as conquistas do passe livre foram obtidas, parte delas, porque o passe livre ainda não está totalmente totalizado, mas na medida em que houve a diminuição dos preços da tarifa, na medida em que o Congresso Nacional, através do presidente do Senado, aviltou a possibilidade de passe livre para os estudantes, o que eles fazem? Recolhem, saem das manifestações. Né, exatamente por uma conquista. Nas outras localidades não se teve. Quando partidos políticos ou até mesmo os movimentos sociais historicamente organizados tentaram mostrar as suas bandeiras e tomar o processo de liderança, eles tomaram paus. Né? Quer dizer, levaram surra. Os setores que não querem se manifestar abertamente de qual é a sua tendência, qual é a sua ideologia, qual é a sua corrente, esses grupos não permitiram, vamos dizer assim, que esses grupos mais historicamente organizados pudessem tomar a liderança. Né? E então, o que está acontecendo em alguns setores é essa perda de identidade e até mesmo de uma liderança para canalizar os movimentos que estão nessas reivindicações. Quer dizer, nós não vamos conseguir terminar o que eu estou chamando de outono brasileiro com um movimento líder. Né? Nós vamos ter aí uma salada muito complexa dos diversos setores que estão participando dele. E ninguém está conseguindo efetivamente se apropriar e dar um rumo para as reivindicações. Por isso é que ele não vai se caracterizar como um movimento social. Ele vai se caracterizar como um movimento reivindicativo, que na medida em que vão conquistando algumas coisinhas aqui ou acolá, ele vai se desfazendo. Nós vamos dar um intervalo aqui e daqui um pouco voltamos para continuar o nosso debate em torno das mudanças políticas no Brasil.